Olá, meninos e meninas. Hoje a gente inicia falando de anatomia da coluna vertebral, toda a estrutura óssea da coluna vertebral, suas particularidades, seus preceitos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Adianto desde já que, infelizmente, eu deixei de colocar aí no nosso slide, né, o sacro e o cóccix em suas particularidades individualizadas, mas eu vou verbalizar para vocês, então vocês já peguem já no início o caderninho e a canetinha de estudante para estar anotando tudo que eu vou estar falando, como vocês já vêm fazendo, tá bom? Pessoal, espero que estejam gostando do curso, estejam fazendo a atividade proposta, que é o mapa mental, que tudo esteja indo, né, bem direitinho, conforme a expectativa de vocês, estejam aprendendo. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer puxamento de orelha aqui no professor, fique à vontade, mande lá no direct, nos comentários do SESC, Centro Educacional, da professora Jéssica, no meu direct e por aí vai, tá? Tem aí nossas redes sociais, no segundo slide, né, um documento de apresentação, a gente tem ali nossas redes sociais mais utilizadas, que é o Instagram, então fiquem à vontade, tá bom? Mas sem perca de tempo, a gente não ficar conversando de coisas muito paralelas, vamos iniciar o nosso curso, o nosso quarto módulo do nosso. Iniciamos falando uma introdução geralzona da coluna vertebral, mas eu preciso voltar lá atrás de novo, né? Eu preciso trazer vocês lá atrás. Então a gente precisa lembrar que o crânio, né, a cabeça, ela tem uma região lá atrás, né, na base do crânio que se chama occipital. O occipital, ele tem uma região que é os côndilos do occipital. Vocês se lembram que a gente estudou esses dois côndilos lá atrás. Esses dois côndilos, eles têm, né, uma conexão com a primeira vértebra cervical. Eu também falei lá atrás. Essa vértebra se chama atlas, tá? E o nome dessa articulação é atlanto-occipital. Essa articulação que faz aqui a conexão do crânio com a primeira cervical, tá bom? Então, o crânio ele vai ter ali também uma conexão com a coluna, juntamente com o membro superior, que também tem conexões, né? Porque eu tenho aqui a escápula, a clavícula se conectada no tórax, que se no gradil costal, que esse gradil costal se conecta com as vértebras torácicas por meio das costelas. Depois eu tenho a região lombar, e tem a região sacro-coccígea, que é a região que eu tenho também no módulo anterior, que a gente acabou de ver. Eu tenho os dois ilíacos conectados com o sacro. Então, quando a gente fala de coluna, a gente fala do esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? É o esqueleto do meio. Então, tudo isso que está no centro é o esqueleto axial. E tudo isso que está na periferia é o esqueleto apendicular. Tá certo? Então, são pontos importantes para a gente entender. A gente precisa compreender também que a vértebra ela vai se dividir em sub-regiões. Então, tem uma região cervical, tem uma região torácica, tem uma região lombar, tem uma região sacrococcígea e tem toda a estrutura da coluna vertebral unida. Outro ponto importante é entender que essa coluna vertebral ela não é retificada, ela tem, né, umas curvaturas fisiológicas e caso, né, exista uma sobrecarga, uma alteração nessas curvaturas, isso leva a ser curvaturas patológicas. Esse ponto de fisiológico patológico entra no preceito de entender que, por exemplo, as lordoses e as cifoses são fisiológicas. Já vi gente dizer, ó, eu estou com a lordose aqui. Que bom que você está com a lordose, né? Qual seria o ruim se você tivesse com a hiperlordose? Eu estou com a cifose aqui. Que bom que você está com a cifose. O ruim se você tivesse uma hipercifose, tá bom? Então, são pontos super mega relevantes para a gente entender. Então, a vértebra é composta por. A coluna vertebral é composta por 33 vértebras, que vão ser sobrepostas umas às outras. Vale lembrar que existem unidades funcionais vertebrais, que são uniões de duas vértebras sobrepostas umas às outras com o disco intervertebral, que a gente vai ver mais detalhadamente lá na frente.
Então, as vértebras são classificadas como irregular essa coluna vertebral é composta por 33 vértebras conectadas, tá bom? A região sacral e a região coxígea, que é a região sacro-coxígea, tem ali 9 vértebras das duas regiões juntas. Por quê? Elas são vértebras fundidas, então a gente estuda elas juntas ou pode estudar elas separadas. Então, a cervical são 7 vértebras, torácica são 12 vértebras, lombares são 5 vértebras, sacrais são 5 vértebras, mais fundidas, e coxígeas são ali entre 3 a 4 vértebras fundidas. E há quem considere que é uma vértebra só, mas não, são várias fundidas, tá certo? Então, ali, 4 fundidas são as coxígeas, sacrais são 5 fundidas, ou seja, conectadas, não tem um espaço entre uma outra. Já as demais têm espaço, são separadas. Então, eu tenho 5 lombares, 12 torácicas e 7 cervicais, tá bom? Então, eu vou ter aqui, olhando aqui nessa figura, eu vou ter lordoses e cifoses. Então, anote aí. A região cervical, eu tenho lordose. Então, eu tenho lordose cervical. Depois, eu tenho uma região torácica. Essa região torácica eu chamo de cifose. Então, eu tenho cifose torácica. Depois, eu tenho outra lordose, que é a lordose lombar. E depois eu tenho outra cifose, que é a cifose sacro-coxígea. Então, olhando a coluna, né, de perfil, eu tenho uma região que é mais, perdão aqui, eu tenho uma região que é mais para dentro, essa região que é mais para dentro é lordose, e essa região que é mais para fora é cifose, tá bom? Então, essa coluna vertebral é composta por vértebras irregulares, né, postas uma sobre a outra e fundidas a nível de sacro-coxígea, tá bom? 2 requisitos mecânicos fundamentais da coluna vertebral é a rigidez e a flexibilidade. Essa rigidez que deixa a coluna ereta, né, vencendo essa gravidade, esse poder de estática antigravitacional. E eu tenho essa flexibilidade, que é onde a coluna permite grandes movimentos. Eu consigo fazer a anteriorização de tronco, a posteriorização de tronco, a lateralização de tronco, né? Consigo rodar esse meu tronco. Então, existem articulações ali entre as vértebras que eu chamo articulações apofisárias, e existe também os discos intervertebrais, que ajudam no amortecer esse impacto, na sobrecarga de peso. Então, isso tudo é muito importante para a homeostasia, né, para toda essa movimentação, esse mecanismo da coluna vertebral. Então, já anota também no caderno do estudante que os 2 mecanismos mecânicos principais, nesses 2 requisitos principais da coluna vertebral é a rigidez e a flexibilidade, tá certo? Então, como a gente já viu, revisando novamente, existem 2 lordoses, que é a lordose cervical e tem uma lordose lombar, e tenho 2 cifoses, a cifose torácica e a cifose sacro-coxígea, tá bom? Então, relembrando lá de sacro de cóccix, que não está aqui no slide, o sacro é um osso, né? Que tem 5 vértebras fundidas, e o cóccix tem uns 4 vértebras ali, de 3, 4 vértebras. São regiões mais inferiores, estão ali na região, né? O cóccix está ali na região da pelve menor, né? Da pelve verdadeira, e o sacro está conectando ali, né? Os 2 ilíacos, formando a articulação do quadril e a articulação sacro-ilíaca, tá bom? Então, organizando a pelve, melhor dizendo. Pensando em vértebra, a gente precisa compreender que as vértebras são unidades funcionais. Cada unidade funcional é constituída de 2 vértebras adjacentes. Então, tem uma vértebra superior e tem uma vértebra inferior. No meio, eu tenho um disco intervertebral, eu tenho as estruturas articulares, os ligamentos e por aí vai. O que eu preciso que vocês entendam que as vértebras, uma conectada à outra, essas vértebras, né, dessa forma que está nessa imagem aí, essa vértebra é uma unidade funcional. Então, essa composição é uma unidade funcional, tá? Então, uma unidade funcional vertebral é a união de 2 vértebras adjacentes, certo?
E agora a gente vai entender um pouquinho das particularidades estruturais das vértebras. Eu tenho as vértebras, né, olhando, né, a cervical, a torácica e a lombar, diferenciadas em suas particularidades, tá certo? Então a gente vai estudar uma por uma. Então, diante disso, a gente precisa entender que o mecanismo de movimento e estabilidade dos segmentos são condicionados pelas diferenças estruturais das vértebras. Então, todo esse movimento, essa estabilidade da coluna vertebral, ela se dá por quê? Porque existem vértebras diferenciadas a depender da localidade dessas vértebras, tá? Então, existe, por exemplo, na região lombar, uma vértebra com um corpo vertebral maior, com uma espessura maior, para quê? Para tentar trazer uma estabilidade naquela região lombar, que é onde a sobrecarga de peso é maior. E isso vem em vértebras em suas particularidades. Então, quando a gente olha a coluna vertebral anteriorizada, a gente vê um pouco mais liso, um pouco mais, como posso dizer, uma particularidade bem direta, né? Então, todo mundo tem sua perspectiva igual. A diferença é que eu tenho de corpo vertebral menor até maior, tá? Depois eu tenho aqui a vista lateral, onde eu consigo identificar todas essas, como posso dizer, circunferências não, todas as curvaturas, né? Então, lordose, cifose. E depois a posterior, onde eu consigo ver todos os processos espinhosos, tá bom? Existem vértebras típicas e atípicas, além do mecanismo específico por segmento. Então, cada segmento vai ter um mecanismo específico, características específicas, e existem vértebras atípicas e típicas, que vão estar lá na região cervical. Iniciando a região cervical, que é essa vértebra aqui, ó, que vai ter particularidades. As vértebras cervicais vão ser menores, vão ter na sua lateralidade 2 forames transversos, tá? E também vai ter um processo espinhoso bifurcado. Então, vai ter um processo espinhoso separado, tá? Somente C1 e C2, que é Atlas e Axis, que vão ser vértebras atípicas, vão ter sua particularidade diferente de qualquer outra, tanto as próprias cervicais como de outro segmento, tá certo? Então, quais são as particularidades das vértebras cervicais? Então, vamos lá. As vértebras cervicais têm um pequeno tamanho, a presença de um forame em cada processo transverso, que são esses forames transversos aqui do lado. O processo espinhoso é curto e bifurcado, então só tem esses processos espinhosos curto e bifurcado nas vértebras cervicais. O forame vertebral tem forma triangular, tá? Dessa forma aqui, ó, parece um coraçãozinho, parece um triângulo, tá? Em diferente das outras que é circular. Então, o forame vertebral é triangular, tem os forames transversos e também tem um processo espinhoso pequeno e bifurcado. Isso são características das vértebras cervicais. Possui o núcleo pulposo do disco localizado na parte anterior do próprio disco e que permite o movimento de deslizamento para frente e para trás. Então, são particularidades a nível do disco vertebral, que eu tenho além. Pegando o disco vertebral, vou estudar ele em núcleo pulposo e anel fibroso, tá? E também são particularidades das percepções diretas. Possui disco cervical com espessura maior na frente, daí deriva a curvatura lordótica cervical, que no caso eu falo do corpo vertebral, tá bom? Esse corpo vertebral vai ter uma espessura maior na frente em comparação às outras vértebras, tá bom? Então acaba formando essa lordose cervical. Então, a vértebra cervical, ela é menor que as outras vértebras, tem um corpo vertebral menor, mas mais proeminente anteriorizado, e também tem 2 forames transversos, né, alateralizados. Então, no processo transverso, tem 2 forames transversos, tá bom? Então, anote aí, particularidades principais da vértebra cervical, ela tem um processo espinhoso bifurcado, tem um canal ou forame vertebral triangular, e tem no processo transverso 2 forames, que chamam-se forames transversos ou forames transversais, tá bom?
Dentre essas vértebras cervicais, eu vou ter C1 e C2, que é Atlas e Axis, tá? Atlas, que remete ao Atlas, aquele segurar o mundo, né, nas costas do Atlas, que seria aquilo, ele segura a cabeça. Então, a articulação atlantoaxial é a formação do Atlas com o occipital, os côndilos do occipital que a gente estudou no módulo 1. Então, aqui nessa região aqui, que a gente chama face articular superior para o côndilo occipital, né, essa região aqui é onde se articulam os côndilos do occipital, formando a articulação atlanto-occipital, tá certo? Então, o Atlas C1 e o Axis C2, eles são vértebras atípicas, são diferentes de todas as outras vértebras, até das próprias cervicais. Então, C1 e C2, as duas primeiras vértebras cervicais, C1 Atlas, C2 Axis, são vértebras atípicas, são diferentes, né, das outras vértebras cervicais, tá bom? O Atlas tem forames transversos lateralizados e o Axis tem um processo odontoide, tá? Esse processo odontoide, ou dentro do Axis, como alguns autores dizem, isso daqui é uma região proeminente que vai se articular com o Atlas, formando a articulação atlanto-axial, que vai permitir ali os movimentos de pescoço, como girar esse pescoço, tá bom? As vértebras torácicas, professor, quais são as particularidades? Em principal, as fóveas costais, tanto a fóvea costal superior quanto a fóvea costal inferior. Por que essas fóveas costais só tem nas torácicas? Porque vai remeter lá às costelas. Se lembra que na região torácica eu tenho ali 12 pares de costelas, então eu tenho 12 costelas direitas, 12 costelas esquerdas. Então eu tenho locais de articulação, de contato entre a coluna vertebral e essas vértebras. Onde é isso? Essas fóveas costais, tanto a superior quanto a inferior. Tá? Essas estruturas, essas vértebras torácicas têm muito pouco movimento, porque estão firmemente presas às costelas ao externo, então não necessita de movimento extremo, tá? Bem sucinto. Como há pouco movimento, as vértebras na região torácica da coluna geralmente são fortemente de dores nas costas, tá? Então, não tem tantas dores nas costas nessa região torácica por esse motivo, por um motivo de estar ali pouco movimentando e estar mais relacionada à região das costelas, tá bom? E elas apresentam como característica principal essas fóveas costais superiores e inferiores. Então, vai ter um processo, né, espinhoso mais declinado e vai apresentar fóveas costais. Então, tem um processo transverso maior e mais simplificado um pouquinho, e o processo espinhoso mais declinado, tá bom? Então, essas vértebras também torácicas têm a particularidade de possuírem duas fóveas costais, a fóvea costal superior e as fóveas costais inferiores, que é onde se articulam as vértebras, tá bom? E as vértebras lombares, queridinhas da dor lombar, das lombalgias, né? Então, por que isso acontece tanto? As vértebras lombares são 5, mas elas são maiores em corpo vertebral, elas vão ter ali, né, uma altura um pouco bem relevante. Então, isso tudo acaba trazendo um impacto maior, por ser as últimas diretamente, elas trazem um impacto maior, um sobrepeso, uma sobrecarga maior à coluna vertebral, tá bom? Então, elas são planas e paralelas, possuem o núcleo pulposo do disco vertebral localizado na parte central do disco, né? E que permite o movimento oscilatório de balanço e pêndulo. Então, esse movimento maior, essa sobrecarga maior nessa região da coluna vertebral, pensando lombar, né, traz essas patologias bem importantes, que são as lombalgias, né, entre outros pontos bem relevantes, né? E isso entende-se também que, pensando, remetendo à minha área de atuação e pesquisa, que é a saúde da mulher, quando a gente pensa em lombalgia gestacional, é por conta do aumento dessa lordose. Então, essa mulher, por conta do peso do útero, acaba aumentando essa curvatura
né, trazendo um impacto maior nessa coluna lombar. Então, com isso, acaba trazendo essas lombalgias no período gestacional. Como pode acontecer em outros períodos, né, como as lombalgias, pensando em outros meios de mecanismo, tá? Como tem outros meios de mecanismo de lesão para a região lombar, o próprio sobrepeso, o modo de carregar algo, né, de agachamento, isso tudo sobrecarrega a lombar, trazendo, né, algumas afecções, algumas situações bem importantes a nível de saúde. Então, a cervical vai ser menorzinha, processo espinhoso bifurcado, a torácica vai ter as fóbias costais e a lombar vai ser um corpo vertebral maior, tá? Então, um corpo vertebral maior, elas vão ser paralelas e vão ser planas, tá certo? Dentre as afecções da coluna vertebral, eu destaco algumas, tá? Mas dentre as principais, eu trago para vocês a escoliose. O que é a escoliose? Se vocês lembrarem, a gente tem as curvaturas fisiológicas. Eu tenho duas lordoses e duas cifoses. Lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacrococcígea. Tranquilo até aí. Quando a gente fala de coluna vertebral, né, nessas afecções, a gente fala no aumento dessas curvaturas. Então, são as hiperlordose, as hipercifose, que são afecções, são alterações fisiológicas. Então, lembrem isso. Quando eu falo de hipercifose, hiperlordose, é patologia, é uma afecção, é uma desarmonia dessa coluna vertebral. Quando eu falo de lordose e cifose, eu falo de fisiologia, tá bom? E tem uma escoliose, que é aquela alteração na curvatura pensando no descontrole dessa curvatura. Então, essa curvatura vai ter uma formação errada, então vai ter uma malformação, não congênita, nada disso. Então, existe ali essa coluna vertebral com um ângulo diferente. Então, vai estar aqui, ó, curvada, tá? Essa coluna curvada, tá? Pode ser a S, né? A C, a direita, mais a esquerda. Essa coluna desse modo a gente chama de escoliose. A escoliose é uma afecção da coluna vertebral muito importante, porque leva várias, né, patologias e situações adjacentes. Hoje a cirurgia de coluna vertebral ela é feita também, né, colocando algumas hastes, né, alguns pinos para deixar a coluna vertebral mais retificada. E também pode ser utilizado alguns coletes ortopédicos para melhorar, né, a integridade dessa coluna e também essa posição. Em alguns casos, se utiliza também o RPG, a reeducação postural global, para trazer uma harmonia, uma melhor postura, tá certo? Dentre as afecções da coluna vertebral, esses autores aqui destacam que a coluna vertebral ela é mais prejudicada com sobrecarga, que levam a problemas posturais, pois a coluna vertebral é o suporte do corpo e está lá no meio, né, trazendo tudo para ela, suportando todo aquele corpo. Se a gente tirar a coluna, tudo o resto, né, cai, não segura-se, tá bom? Ela se adapta à posição e à atitude que o corpo se adota. Então, existem os vícios posturais, aquelas pessoas que gostam de sentar assim mais curvada, e quando volta uma posição mais assim, dói. Umas pessoas que gostam de ficar mais assim, aquelas pessoas que estão aqui no celular assim, ó, direto, e quando sobe dói muito a cervical. Então, a coluna ela vai ser adaptativa. Então, ela vai se adaptar a todo esse processo que o corpo adota. Então, essas atitudes que nós adotamos no nosso dia a dia acaba acostumando a coluna. Esses vícios posturais são super ruins, certo? Dentre essas afecções, essas patologias, eu destaco para vocês 5, tá bom? Até porque não é o tema do curso trazer patologia, mas eu queria tentar trazer uma linha lógica para vocês. Então, tem essa escoliose que a gente viu no slide anterior, que é essa alteração na curvatura, tá? Em S ou em C. As lombalgias, que é essas dores na região lombar, tá bom? As hérnias discais, que são essa sobrecarga, principalmente na região posterior da coluna, que acaba pressionando o disco e fazendo uma protusão desse disco anterior, tá bom? As hipercifoses e as hiperlordoses. As hipercifoses acontecem muito quando
eu tenho um aumento, né, do peso ali, uma descarga na região cifótica, e essa pessoa fica mais corcunda. Isso acontece em muitos pacientes com doença de Parkinson, que tem as hipercifoses, né, essas cifoses acentuadas, que esse paciente fica um pouco corcunda, tá bom? E tenho as hiperlordoses, que são, no caso, por exemplo, daquelas dores lombares lá na gestação, e tem muito a ver com as lombalgias. Então, a lombalgia é essa dor, né? Essa dor agudizada nessa região lombar por conta dessa hiperlordose, tá certo? Dentre algumas curiosidades, eu trouxe para vocês 4, né? Que os ossos são responsáveis por perto de 15% mais ou menos ali do peso da massa corporal. O fêmur, como a gente viu, é o osso maior do corpo humano, né? E depois eu tenho a tíbia em consequência disso. O menor osso do corpo humano, né, vai ser o estribo, que vai estar lá na região do ouvido médio, que a gente estudou quando a gente estudou os ossículos da orelha. E a gente também trouxe uma curiosidade para vocês, que é quanto à idade. Então, com a idade, o número de ossos diminui, pois ocorre a fusão de certos ossos. Existe uma calcificação ali, tá? Então, diminui o cálcio, com isso acaba fundindo alguns ossos, estão diminuindo em sua quantidade, tá bom? Para finalizar o nosso curso, nosso último módulo, eu trago essa mensagem para vocês, que diz assim: ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. E assim, é assim que se ganha, é assim que se vence. Tá bom, gente? Então, é para vocês entenderem que tudo aquilo que deixa vocês parados no tempo, tudo aquilo que coloca vocês para trás, que não querem que vocês evoluam, que vocês percorram o caminho de vocês, que vocês deixem lá para trás, que vocês não olhem para isso, que vocês entendam que nós estamos em constante evolução, tá? E a vida pode bater mais forte o possível, mas tudo vai como você consegue identificar isso. Se você pega, né, essas tapas que a vida dá e levam como aprendizado para a vida, ou você se regride, tá? Então, pegar as dificuldades e utilizar a favor de vocês, a luta diária de vocês. Saiba que vocês é capaz, saiba que vocês conseguem, mesmo que as coisas deem errado, as circunstâncias venham, que tudo acabe impactando diretamente na vida de vocês, que a gente sabe também que nós estamos num momento muito complexo, mas que vocês lutem pelos objetivos, lutem pelo querer, lutem pela vitória, lutem por tudo aquilo que lhe deixam feliz. Se estão com medo, não importa, vão com medo mesmo, porque somente a tentativa nos possibilita a conquista, tá bom? Espero que todos tenham gostado, que tenha dado tudo certinho, né? Que o curso tenha trazido, né, como objetivo geral, a proposta de vocês conseguirem identificar, entender essas estruturas ósseas, tá certo? Aqui está o meu Instagram, o Instagram da professora Jéssica, o Instagram do 7 de setembro, para vocês postarem, marcar a gente, conversarem, tirarem dúvidas e por aí vai. No próximo e quinto módulo, a gente vai trazer perguntas que vocês fizeram, dúvidas, e a gente vai sanar isso e trazer algumas dicas para vocês. Todos os materiais vão ser disponibilizados, vai ser disponibilizado aí artigos, livros em PDF, uma lista de exercícios. Então, vai ser esses slides, então muito material vai estar aí, tá? Espero que vocês façam os mapas mentais, então façam os mapas muito lindos, postem ali, me marquem, que eu quero ver vocês fazendo isso, que eu quero ver vocês trabalhando nesse projeto aí que a gente lançou, essa proposta que a gente lançou, tá bom? Então, cheiro para vocês, espero que tenha dado tudo certo, sucesso na caminhada, a gente se vê nas perguntas e respostas, né? Lá no quinto módulo, e a gente acaba o curso conteudista nesse quarto módulo. Então, a gente viu desde terminologia, passamos por cabeça, pescoço, coluna, vimos membro superior, inferior, pelve, vimos também caixa torácica, vimos algumas curiosidades, particularidades, vimos, né, as funções de algumas estruturas, as particularidades de algumas estruturas, então a gente viu muita coisa, tá bom? Espero que tenha dado tudo certo. Qualquer dúvida, qualquer puxão de orelha no professor também, fique à vontade, tá bom?
Cheiro para vocês. Se eu tiver falado rápido, vocês, né, voltam o vídeo aí devagarzinho, mas eu acredito que o curso deu para sanar muitas dúvidas, tá bom? Então, cheiro, tchau, tchau e até mais.